dia. Bom dia, esta quarta-feira de cinzas, após feriado de carnaval. Para quem conseguiu curtir o carnaval com toda a proteção que os órgãos da saúde pediram e solicitaram, parabéns. Ou a você, como eu, que aproveitei para descansar mesmo, colocar leituras em dia, estudos em dias, parabéns também. Rô Santos, que alegria ver você aqui. Seja muito bem-vinda, minha querida. Então, esse é o Café com Terapia de número 220. Já chegamos nesse número, né? Bom dia, Bom dia, Flor do Dia, a Rô Santos coloca. Bom dia, lindeza. Aquela foto sua e da sua irmã parecem gêmeas as duas, né? Mas então, hoje a gente vai falar sobre esse assunto que vários clientes meus perguntam, né? Será que a minha família é tóxica? Ou então eu também escuto, não, mas eu não tenho uma família tóxica, né? Então as pessoas também falam assim. E a questão é, a gente consegue identificar a família tóxica? Então eu acho que hoje a primeira coisa a se fazer é identificar essa família tóxica. Será que realmente é tóxica a família? Ou será que a gente coloca esse título na família, mas na verdade somos nós que estamos com questões a serem vistas e olhadas e colocamos a culpa em nossa família? Porque é fácil colocar o dedo para outro, né? Paulina Neves, seja muito bem-vinda, bom dia. Então, vamos dar início a esse tema da família tóxica. Lembrando que na segunda-feira, nesta que passou, a filósofa clínica Lucy Gameiro fez a live com a gente à noite, em que ela falou sobre mães tóxicas. Né? Ela tem uma experiência muito dolorida com a mãe dela, muito delicada, e ela acabou entrando, se especializando mais, estudando mais sobre esse assunto, e ela veio falar para a gente. Só que a internet travou na hora e eu não consegui salvar, eu não consegui nem dar continuidade. Então ela prometeu que a gente vai repetir esse assunto, sem ser na próxima segunda, na outra segunda-feira, tá bom? Então, às vezes, o ao vivo é isso, né? Às vezes você consegue aproveitar a oportunidade de assistir ao vivo, outras vezes não. E aí, se não consegue, e se não salvou, então a gente fica prejudicada, né? Então, vamos lá. Do meu roteiro aqui de anotações, eu coloquei que as famílias tóxicas, elas causam feridas, né? Muitas feridas e consequências negativas na vida das pessoas. Mas eu só tenho um segredinho para contar para todo mundo. Não existe família perfeita. Acaba que toda família tem a sua toxicidade, toda ela. Não existe família perfeita. Por quê? Porque nós somos seres humanos. E a família sendo feita de seres humanos, esses seres humanos, que somos nós, somos imperfeitos. Somos imperfeitas, né? Então, se não existe ser humano perfeito, não existirá família perfeita. Até aí tá ok, não é verdade? Então, agora, existem famílias que elas exageram nessa toxicidade e não são... A gatinha vai cair aqui. E elas não são tóxicas porque é consciente de serem tóxicas, mas é porque elas acreditam que aquela é a maneira certa de se educar, é a maneira certa de se viver em família, né? Bom dia, Odete, seja bem-vinda. Então, entende? Então, assim, primeiro é identificar o que é uma família tóxica. Vamos seguir aqui, então, o roteiro. Por favor, façam perguntas, vamos interagir. Lembrando que esse café é um debate, tá bom? Então é isso, né? Livrar-se de uma família tóxica é essencial o crescimento. É, é, é,
livrar-se dessa família, assim, com essas características, faz parte do nosso crescimento e desenvolvimento humano. Então faz parte. Agora, livrar-se dela quer dizer exterminar com a família? Esqueci de marcar o tempo. Não quer dizer isso, né? A visão sistêmica traz para a gente como que nós vamos conseguir ressignificar dores para até conseguir lidar com a família. Se eu não tenho como, se eu ainda dependo economicamente dessa família, então eu tenho que viver nesta família, eu preciso de terapia, eu preciso de um acompanhamento profissional para dar conta de continuar a viver dentro dessa família. E lembrando que a família é a primeira referência que a gente tem de sociedade, certo? A primeira referência é a família. Então, se nós estamos nela, precisamos viver nela, dependemos dela, vamos procurar alguma terapia para dar conta. Ah, Carla, mas eu estou numa situação financeira que no momento eu não consigo pagar por uma terapia. Gente, o governo ele oferece o CAPS. Eu não sei se você já conhece, a sigla é CAPS. O CAPS é um núcleo de psiquiatra, psicólogos, assistente social e enfermeiras que fornecem, que oferecem essa ajuda para as pessoas que não têm condições de pagar por uma terapia, por um acompanhamento, tá bom? Então vamos deixar isso claro. Então, voltando para o meu roteiro, bom dia também para Tribeiro, que aí eu não sei o primeiro nome, seja muito bem-vinda. Então vamos lá, o que é então uma família tóxica, né, dentro do roteiro? Famílias tóxicas são compostas por pessoas tóxicas, óbvio, né? Mas essas pessoas, elas geram dores, sabe? E geram também impasses na vida daqueles que são vítimas da toxicidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essas pessoas tóxicas, elas vão estar envenenando as atitudes das pessoas da família. Então, elas envenenam a forma como a pessoa é, o jeito que o curso de faculdade que a pessoa escolheu, ou os relacionamentos dela. Então, a família fica ali envenenando essa pessoa. Só que a gente tem que lembrar que antes da gente ser uma pessoa adulta, nós somos uma pessoa criança. E nós também fomos pessoas adolescentes. E dentro dessa primeira infância e ainda na adolescência, é quando é mais nocivo essa toxicidade que a família coloca. Como, por exemplo, botar de castigo demais. Tudo, qualquer coisa é botar de castigo, né, dentro de um quarto fechado. Ou hoje em dia tem outros tipos de castigo, né? Hoje em dia se retira o aparelho de celular ou o jogo do videogame, enfim, pune a criança ou o adolescente, ou essa pessoa adolescente, diante de uma coisa que a família considera errada. Não estou aqui julgando a maneira como cada família tem para punir a atitude daquele filho ou daquela filha. Porém, cuidado com o poder que nós temos enquanto adultos sobre esta criança, né? Ou sobre essa pessoa adolescente. A gente tem que tomar muito cuidado, porque o melhor é olhar nos olhos e conversar. E negociar, né? Porque senão influencia muito no desenvolvimento dessa criança ou desse adolescente, sendo criado por um pai ou uma mãe, ou madrasta, ou padrasto, né? Não sei se usa essa terminologia ainda hoje, mas enfim, o marido da mãe ou a esposa do pai, por pessoas adultas que o tempo inteiro estão minando o desenvolvimento desta pessoa. Então, muita atenção, muito cuidado se você é uma pessoa que ainda tem sob a sua guarda pessoas nessa faixa etária.
tá? E isso caracteriza toxicidade de uma família, ok? Então vamos lá. A partir daí, nós temos dificuldade em identificar. Por que nós temos dificuldade de identificar se nós somos ainda adolescentes ou crianças? Porque vem uma mistura de culpa, né? Porque, puxa vida, se eu recebo dessa mãe, desse pai, casa, comida, escola, educação, roupa, um aparelho de celular ou uma internet em casa, se eles me oferecem tudo isso, como que eu identifico se eles são tóxicos ou não? Não é verdade? Então fica difícil, fica uma mistura lá dentro da gente, mesmo se a gente é uma pessoa adulta, dentro dessa família tóxica, como é que a gente vai identificar? Não, não pode. Essa pessoa não pode ser tóxica, não, porque ela me oferece tanta coisa, né? Afinal, é aquele assim, morceguinho, né? Que morde, assopra, morde, assopra, e no fundo, está minando o nosso bem-estar. Né? Então, nós nunca podemos ser quem realmente nós somos. Nós nunca podemos ser quem realmente nós somos porque esta pessoa da família, ela está minando o nosso bem-estar. E isso é tão delicado, tão delicado. Bom dia, professora Valéria. Quanto tempo? Que alegria de ter aqui. E então, nós costumamos negar, né, que a toxicidade dessa pessoa é muito comum. É muito comum. Eu tenho clientes assim que não conseguem enxergar a toxicidade da família, né? E aí não consegue sair daquele núcleo tão tóxico e fica ali sendo minado. O que é que vai acontecer? O que é que pode acontecer e o que é que tende a acontecer? Tende a acontecer de essas pessoas sendo minadas por essa toxicidade familiar, vai refletir nos seus relacionamentos, afetivos ou não, nos relacionamentos, lá no trabalho, que também é relacionamento, viver esse relacionar, né? Então, esse vai comprometer qualquer tipo de vínculo que a gente tenha, porque o nosso núcleo familiar, que é a nossa primeira relação social, mina o nosso bem-estar, mina o nosso jeito de ser, mina a forma como nós vamos lidar na vida. Então, crianças que apanham muito, eu apanhei muito. Eu sou de uma geração em que pai e mãe, que a família acreditava que educar bem era surrar os filhos. Eu demorei muito para conseguir lidar e aceitar em mim o que meu pai e minha mãe fizeram. Meu pai menos, minha mãe mais, porque a mãe é que fica em casa com os filhos, e ainda ela teve 7, né? Então, qualquer coisa era surra, com um cinturão ou com chinelos para deixar marca nas pernas para a gente lembrar que aquilo não deveria ser feito. Eu tive que enfrentar não, foi muito bom, mas eu tive que fazer 4 anos de terapia seguido para eu poder me aceitar enquanto uma pessoa inteira, em que essas surras e punições pudessem ser ressignificadas, porém, elas só conseguiram ser realmente ressignificadas com os estudos das constelações familiares. E por isso me tornei terapeuta, porque esses estudos me ajudaram. E se me ajudaram, eu quis ajudar também e ajudo ainda outras pessoas. Olha o quanto é sério, né? Hoje em dia, ainda bem que esse senso comum ele vai modificando e até porque hoje, se a gente sabe de um pai ou uma mãe que surra os seus filhos, a gente pode denunciar. A gente pode denunciar porque isso não é permitido mais. Olha como é bom, né? O quanto a sociedade vai evoluindo e o quanto é bom saber que isso não pode mais. Isso é contra a lei. É ilegal. Pai e mãe que surram os seus filhos e filhas, eles podem ser condenados. E essas crianças podem sair desse pai, dessa mãe, dessa família e o conselho tutelar, né? É quem
passa a, a gerir melhor como que essa família vai passar a atender seu filho ou sua filha. Um gole da minha água e vamos seguir. Estou amando os coraçõezinhos e tragam questionamentos, tragam perguntas. Vamos deixar esse momento como um momento de debate, né? Bom dia, Gabriel Piacini. Então, dada essa introdução, vamos então falar agora qual que é a visão sistêmica disso. Como que a constelação familiar, como a visão sistêmica trazida por Bert Hellinger, por Virginia Satir, pelo Jacob e a sua esposa, trouxeram para a gente, né? Para nós que somos terapeutas sistêmicas, para nós que somos não necessariamente terapeutas, mas pessoas que apreciamos, porque a constelação familiar ela é uma filosofia de vida. Ela não é uma terapia, ela é uma técnica em que nós conseguimos ajudar as pessoas a olhar a pontinha do iceberg de males que lhe acometem. Tá bom? Então, continuando aqui, eu listei alguns pontos para a gente poder fazer essa quarta-feira de cinza, deixar essa quarta-feira de cinzas mais reflexiva, né? Apesar que, se a gente for olhar lá na origem religiosa de que por que o nome é quarta-feira de cinzas, ela traz muita reflexão também. Então, seguindo aqui com o meu roteiro. Os sinais de uma família tóxica, né? Como é que você pode tentar identificar se você vive numa família tóxica? O número 1, dentro da visão sistêmica, seria o rompimento da ordem. Lembrando que as ordens do amor, trazido por Bert Hellinger, a primeira delas é o pertencimento. Todo ser humano precisa pertencer. E não só ser humano, né? Mas nós, seres humanos, que temos a consciência, que essa consciência ligada com o nosso chakra cardíaco, ligada com o nosso coração, vai nos trazer bons ou maus, benefícios ou malefícios, falando melhor. Então, se sentir pertencente é extremamente importante. Todo ser precisa sentir que pertence àquela família, que aquela família é o seu núcleo de apoio. A família ela é de uma importância gigantesca. Ela é o nosso núcleo de apoio para tudo. Para tudo. Mas, se você vive numa família tóxica, o que é que você precisa fazer? Primeiro, identificar se ela realmente é tóxica. Concordam? Então, vamos lá. O sentimento da ordem. Segundo a constelação familiar, existem leis que regem a nossa vida, né? E que, ao serem infringidas, se essas leis são infringidas, causam dores, problemas, frustrações, sofrimentos e conflitos, né? Então, se a gente rompe com alguma dessas ordens aí, gera tudo isso. Vai gerar. E os estudos fenomenológicos trazidos por Bert Hellinger, as observações, e eu, enquanto terapeuta, eu consigo observar nos atendimentos o quanto confere tudo isso trazido pelos estudos de Bert Hellinger. Então, uma dessas leis é a ordem, que diz respeito a uma certa ordem na família que não pode ser desrespeitada. Então, todos nós pertencemos a uma ordem. Cadê os meus bonecos? Estão ali. Deixa eu alcançar aqui os meus bonequinhos. Então, nós temos aqui os meus bonequinhos, porque, para quem não sabe, foram feitos por mim, para quem já foi atendida por mim, né? Prof. Valéria, que está aqui, a Rô, que está aqui também, a Daisy. Então, aqui, vamos dizer que aqui esses bonequinhos representem a minha família. Então, tem aqui papai e mamãe, né? E tem aqui o filho. E os filhos, que vêm depois do papai e mamãe, normal, né? Então, papai e mamãe têm o seu lugar de pai e de mãe. E ninguém pode tirar esse lugar deles.
E se você é mãe, se você é pai, é a mesma coisa. É o meu caso, eu sou mãe. Então ninguém pode me tirar desse lugar. Ele é o meu lugar. O lugar do meu pai e da minha mãe é o lugar do meu pai e da minha mãe. Então, se uma família tóxica, o que acontece? Ela pode ser a expressão dessa quebra da ordem. Como, por exemplo, quando um pai que não consegue, vamos dizer, suprir, prover o sustento da família. Isso traz o quê? Gera o quê? Pode vir a gerar uma irritação, pode vir a gerar agressividade, porque esse pai não está conseguindo trazer o provento. Isso quando é uma família em que só o pai traz o provento, né? Mas hoje em dia, ainda bem, a mãe traz muito provento para a família também. Então, se um desses dois não traz o provento, vai existir um desequilíbrio. E existindo esse desequilíbrio, ele pode trazer agressividade para a família, não só dos filhos contra esse pai e essa mãe, como do próprio pai, do próprio casal, né? Gerar agressividade entre eles. Então isso traz toxicidade para a família, porque esse sentimento da agressividade entre o casal ou dos filhos e das filhas para com o pai e a mãe, ou o pai e a mãe projetarem nesses filhos e filhas um sentimento de raiva, vamos dizer assim, né? De que, ai, puxa vida, eu tenho que alimentar esses filhos e não tenho condições de alimentar. Entende? Então, isso acaba gerando uma energia de agressividade. E isso se torna tóxico dentro da família. Claro que é muito, mas se a gente for aprofundar cada item desse, vai durar muito mais do que 1 hora de live, né? Mas eu estou dando exemplos só para a gente refletir e ver o quanto a gente consegue se identificar dentro de uma família tóxica. Tá bom? É sim, né, Rô? Então tá ótimo. O segundo ponto que eu trouxe aqui foi o desequilíbrio, né? Que está um pouco dentro do número 1, que é uma outra lei que seria, que refere-se ao equilíbrio, que diz que cada membro da família deve viver em pé de igualdade e importância com os demais membros. Então, assim, vamos aqui pegar papai e mamãe de novo, ó. Papai e mamãe de novo, tá? Peguei ali aleatoriamente, tá, gente? Essa pessoa, esse bonequinho de roupinha de botãozinho não quer dizer nada. Então, assim, vamos pegar papai e mamãe de novo. Se papai e mamãe não conseguem, eu enquanto filha, né? Eu enquanto filha, não consigo perceber que existe equilíbrio entre os dois, isso está ferindo uma ordem também, que é a ordem do equilíbrio. Então, quando este equilíbrio é desrespeitado, um ambiente tóxico pode ser desenvolvido. Foi o que eu anotei aqui, e pode ser desenvolvido sim, porque não existe equilíbrio. Quando o marido, por exemplo, se sente muito maior do que a esposa, porque é ele que tem um salário maior, ou ao contrário. Agora, nessa novela, está mostrando isso, né? Aquela ex-modelo que montou uma clínica e se casou com um homem que é um fotógrafo e não tem tanto, um salário não é tão alto quanto o dela. O que acabou acontecendo? Ela se sentindo grande, ele não conseguindo se colocar no lugar dele, se sentindo cada vez menor, inferior a ela, rompimento do casamento. Isso traz uma toxicidade para o casal. E essa filha deles que chegou agora já capta no ambiente, já capta no campo energético da alma da família essa toxicidade. Então eu volto a dizer que também toda família tem um quê de toxicidade. Toda ela. Falei isso no início e estou repetindo. Porque toda família é feita de seres humanos. E os seres humanos são imperfeitos. Portanto, toda família é imperfeita. Entende? Por isso estão aí as terapias para nos ajudar a viver neste planeta de toxicidades. Olha como isso é sério, né? Muito bom. Seguindo aqui o meu roteiro,
O terceiro ponto que eu coloquei foi a falta do pertencimento, né? Que naquelas 3 leis que regem as ordens do amor, que é o que eu falei no início, o sentir-se pertencente mesmo. E como que eu vou me sentir pertencente a essa família, eu enquanto filha, se eu estou o tempo inteiro sendo rechaçada ou sendo recriminada? Se eu sou mais jovem, se eu não conseguir notas muito boas na escola, ou se eu não dou conta de conseguir um emprego, um trabalho, e aí ao invés de eu receber o apoio da família, eu recebo sapatada, né? Chicotada. Porque eu não consegui, porque eu não avancei. E ainda quando comparam os filhos, então é pior ainda. E quando comparam os filhos com os primos? Você viu o seu primo lá da sua idade, que foram criados juntos, cresceram juntos, olha o que ele ou que ela conseguiu e você nada. São coisas que deixam a alma da família tóxica. Como se livrar disso, Carla? Você pode estar perguntando, né? Como se livrar disso? Como se livrar, acabaram as minhas anotações, como se livrar de uma família tóxica? A gente não se livra. Ponto. Simplesmente não existe se livrar. Não tem como voltar para a barriga da mamãe e da barriga da mamãe voltar para o plano espiritual e dizer assim, olha, essa família aí, ó, essa eu não quero não. Esse pai que bebe muito, não quero não. E essa mãe que se submete a tudo que esse pai faz? Não, essa família eu não quero não. Ó, desistir. Desistir dessa família. Isso não tem como acontecer, né? A família, ela existe porque nós escolhemos essa família. Nós escolhemos essa mãe e esse pai. Bert Helling não fala isso não, sou eu quem falo. Dentro do meu berço espírita kardecista. Né, Rô? A Rô também, que é espírita. Nós escolhemos a família. Então, a família ela é um presente para o nosso desenvolvimento moral, ético, espiritual. A família ela é um presente. Quer dizer que a minha família é tóxica, então, ok, eu escolhi, tá bom, ok. É aqui que eu vou ficar apanhando e aceitando isso. Não é isso que eu estou dizendo. E também não é isso que a sistêmica diz. O que a gente precisa fazer se a gente identifica que a família é tóxica? Procurar ajuda. Ah, Carla, eu dou conta sozinha. Ótimo, bacana, parabéns. Eu não dei. Eu não dei conta sozinha. Eu ainda não tinha 50 anos, eu tinha lá meus 40 e tantos, e hoje eu tô com quase 60, e eu precisei dessa terapia, porque eu sofria demais. E a minha tia, vendo todo o meu sofrimento, me indicou para esse terapeuta, para esse psicólogo. E eu fiz 4 anos com ele. Porque não é fácil. Tudo isso que nós vivemos, eu acredito que a maioria que está aqui agora seja da minha geração ou de uma geração próxima. Então era isso, né? Acreditava-se que uma boa educação só com punição para que esse filho aprendesse. Para que esse filho ou essa filha aprendesse que o mundo aí fora, se eu não bater, se eu não punir, é o mundo aí fora que vai bater. Eu escutei muito isso. Escutei muito isso da minha mãe. Se eu não bater, o mundo aí fora vai bater. Se eu não botar de castigo, se eu não punir, é o mundo aí fora que pune. E aí, isso traz uma toxicidade muito forte para a família, para a alma da família. Porque toda família tem uma alma que a gente consegue alcançar de um jeito, pelas linhas invisíveis de memórias, de fidelidade a essas memórias, a gente consegue alcançar até lá na 7ª geração, se eu não estiver enganada. Mas eu acredito que até a 7ª geração a gente consegue alcançar. Então a gente vai se identificar com uma memória de dor desta família, da alma desta família, e a gente pode ser que a gente aceite, continue a repetir o padrão, ou a gente se torna aquela pessoa revoltada que não quer que esse padrão
aceitar esse padrão. Aí a gente se torna eu não gosto do termo, mas não está me vindo outro aqui, a ovelha negra, né? Que eu não gosto porque eu acho isso racista demais, mas aquela pessoa que o Bert Hellinger traz muito bem, que é a pessoa buscadora, que é essa pessoa que não olha para aquilo e fala, não, desse jeito aí eu não quero ser, porque desse jeito eu não consigo aceitar. Então eu vou ser diferente, eu farei com os meus filhos diferente, de uma outra maneira, de uma outra forma, né? E aí a gente vai conseguindo trazer para a alma da família formatos diferentes do que as gerações anteriores fizeram. E não fizeram por serem maus. Nem dá para falar para você assim, se você não assistiu a live de segunda-feira, olha lá no IGTV, no YouTube, não dá, porque infelizmente essa live foi perdida, né? A internet travou e perdeu, mas nós vamos repetir. Mas uma das coisas que a Lucy Gameiro traz para gente é que a partir do momento que eu me torno adulta, porque enquanto eu sou adolescente ou jovem adulta, eu não consigo identificar muito essa família tóxica. Mas a partir do momento que eu consigo identificar, vou atrás. Vou atrás para ver como é que eu faço para poder lidar melhor com a situação. Tá bom? Deixa eu ver aqui, a professora Valéria fala um monte de coisa que ótimo. E tem aqui um comentário da Rô. Sim, a família ser um presente, né, Rô? Um presente e uma lição. Tudo é para o nosso melhoramento. Eu concordo plenamente com isso. Tudo é para a gente melhorar enquanto pessoa. O nosso caráter, a nossa alma, a nossa existência. Tudo é para a gente melhorar, né? Afinal de contas, a gente não percebe hoje, numa idade mais madura, o quanto a gente melhorou da idade de jovens adultos, não é? Grata, Rô. A prof. Valéria fala, conheço uma família, pai, mãe e filhinha, que acabaram de passar por esse exemplo de toxicidade. Marido se anulou, passa a esposa a se dedicar aos estudos e carreira. Casamento acabou. É isso, né, prof. Valéria? Porque é aquela questão do equilíbrio. Do equilíbrio. Vão existir casais em que... Porque sai do padrão normal da nossa geração, né, prof. Valéria? Mas eu acho que até as gerações mais jovens eu também observo isso. Eu observei um casal jovem, bem jovem, namorados, em que ela conseguiu concluir 2 cursos de universidade, ela consegue avançar nos trabalhos, consegue ser organizada financeiramente, e ele não. Ele não conseguiu concluir os 2 cursos dele, né? Um rapaz muito, 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 com muito potencial, mas que não consegue avançar na vida. Chegou uma hora em que o relacionamento rompe, porque é desequilíbrio, é muito desequilíbrio, não é? Então, esse exemplo que você deu, prof. Valéria, que é o exemplo que a novela mostrou também, é isso que acontece. Muito desequilíbrio. Eu conheço, também teve uma outra novela das 6, que foi gravada em Porto Alegre, bonitinha, alguma coisa da vida o nome, em que também tem um núcleo assim, em que o cara é sonhador, e ela é uma batalhadora, professora de jogo de tênis, e que ganha muito mais, só que joga na cara dele, ela aceitou que ele ficasse em casa cuidando das crianças, porque eram muito pequenas, mas chegou um momento que ela começa a joga na cara dele o tempo inteiro, de que é ela que paga tudo, é ela que supre tudo, porque ele fica com os sonhos dele, de que vai ser um escritor, de que terá uma biblioteca, mas aquilo não avança. Então, muita gente chama Bert Hellinger de machista, mas isso está dentro das experiências de observação dele. Pode ser que daqui a uns tantos anos ele está começando já a modificar isso, ainda bem, mas esse casal que eu falei agora é um casal aqui, ó. Ela com 30 e poucos e ele com 30. Um casal moderno.
mas que energeticamente não deu conta. Porque isso é a lei da compensação. A gente precisa manter algum equilíbrio em qualquer relacionamento. Só que o nosso, como ele é machista, se a mulher ela ganha mais, ou se ela está à frente do homem em vários aspectos, ele não dá conta, ele não consegue. Porque ele está. Isso é uma explicação que a gente pode trazer de inconsciente coletivo, trazido pelo Carl Jung, em que a gente capta essa energia e não consegue aceitar. Esse papo de que o homem fala, ai, tomara que venha uma mulher e que me sustente. Papo furado. Dentro da minha experiência enquanto ser vivente, de tudo que eu já acompanhei nessa vida, ou de terapeuta que atendo, e de professora também, que eu vi muito pai e mãe de alunos também, num desequilíbrio, mas eu não tinha visão sistêmica ainda, eu não conseguia compreender muito, eu achava que era bobeira, que era besteira, que não tinha nenhum problema. Esse casal, se existe um casal assim que lida muito bem com tudo isso, é um em mil. É uma agulha num paiol, como é que fala? Uma agulha no palheiro. Porque energeticamente, há várias gerações, é o homem que precisa se sentir o provedor. E eu vou voltar a falar. Talvez demore ainda aí uns 100 anos para isso mudar. Porque é uma herança que a gente traz lá do tempo das cavernas. O homem saía em busca da caça, a mulher ficava com as crias e de olho nos predadores, né? E é uma das explicações de por que as mulheres conseguem fazer milhares de coisas ao mesmo tempo e o homem tem que estar sempre com um objetivo, né? É uma herança que a gente traz lá do tempo das cavernas. É uma herança que se repete, ao menos nos países ocidentais. Como mudar isso? Vai depender da nossa postura interna. De aceitar. Mas, voltando à questão, e ainda está dentro, né, dessa questão da família tóxica, é perceber isso. O seu parceiro ou a sua parceira te coloca sempre num lugar abaixo do que o que você merece estar. E isso traz toxicidade dentro de uma relação. Grata, Prof. Valéria. A Rô Santos ainda fala, infelizmente, muitas famílias destroem a vida do ente querido. Aí temos adultos doentes. Exatamente. E muitas vezes a gente vai criando o adulto doente, ou a pessoa doente, não com uma consciência. Lá nessa live da segunda-feira, que será repetida, porque não ficou gravada, ela nos traz isso, né, a Lucy Gameiro, ela nos traz isso de que a mãe tóxica, essa toxicidade, no grau da patologia, se é uma patologia, se torna uma doença, né? Essa patologia dessa mãe tóxica não é porque ela quer, é porque é uma doença, está nela. E se está nela, está na alma da família. E se está na alma da família, ela vem se repetindo, e se repetindo, e se repetindo. Isso aí. Prof. Valéria fala que a mulher aceita que marido / homem assuma os cuidados com a casa, vai trabalhar e depois cobra desse marido. Foi o exemplo dessa novela. Ela aceita, não, tudo bem, meu bem, fica, então. Eu consegui trabalho, né? Então tá, eu vou, você fica em casa com as crianças. Gente, podem me chamar do que quiserem. Eu não sou machista, no aspecto rígido da expressão, né? Porque um pouco a gente acaba tendo e a gente tem que cuidar. E nem sou feminista também. Eu não sou nenhum nem outro. Eu sempre busco o equilíbrio e olha, vão ter que ter muitas existências ainda para eu conseguir um equilíbrio disso tudo, né? Mas a gente precisa ficar atenta e atento, porque não é das gerações.
anteriorize isso. E se você aceita que é daquele jeito, que o teu companheiro fica em casa com os filhos, com as filhas, se dá tudo bem para você, mas se começar a incomodar, busca ele e leva para uma terapia de casal. Terapia e meditação junto. São duas chaves que, para mim, modificaram muito, muito, muito a minha vida. Ai, coisa boa. Valéria fala, acho que nós também somos machistas. Exatamente. Somos sim. Eu não tiro o meu lugar. Eu não me eximo disso. Eu sei que eu tenho. Só que o tempo inteiro a gente tem que estar se cuidando, se policiando para não ter atitudes machistas. É igual naquela live que eu fiz num café lá atrás sobre o preconceito. Todos nós somos preconceituosos. E todas nós também. Somos. O que cabe a gente é exercitar o não preconceito. Cada vez mais. Porque está na alma de toda a sociedade. Porque se cada família tem uma alma, então nós temos várias almas de família na sociedade, né? E aí, outro dia eu me lembrei que há alguns anos eu conversei com uma colega de formação no curso de consteladora, e eu tinha uma professora que eu me incomodava muito com ela. E eu desabafava com essa amiga. E ela dizia, ai, Carla, será por quê, né? E eu falei, não, eu já sei. É porque eu já estive no lugar dela. Em algum momento da minha existência, eu já estive nesse lugar. E agora eu não consigo olhar que alguém está me dando aula, esteja nesse lugar que eu já estive. Sabe? Então, o tempo inteiro a gente tem que estar né, se cuidando para não fortalecer a toxicidade numa família, a toxicidade numa relação, a toxicidade em qualquer relação, tá? Não é só relacionamento afetivo, né? Com os filhos, com o grupo de trabalho que você tem, porque a gente não vai, se a gente quer uma sociedade melhor, não é assim que a gente vai melhorar a sociedade, né? E que a gente hoje, no século XXI, já vive muito melhor. Prof. Valéria continua, mas não conseguimos assumir. É isso aí. A gente não consegue assumir que somos machistas. E somos sim. Mas é aquilo que eu acabei de falar, né? O que é que nós estamos fazendo, nós mulheres, o que é que nós estamos fazendo para ir diminuindo isso? Acabar de vez? Não dá, né? A Betânia entrou agora. Oi, Betânia, bem-vinda. Pessoas amadas, pessoas queridas, então. Já temos 43 minutos de live. Adorei essa interação. Eu adoro, né? Porque o café, ele é um debate. É como se a gente estivesse aqui, ó, tomando um cafezinho juntas, né? E juntos. Então, eu peço assim a você. Entra lá no YouTube. Se você ainda não me segue no YouTube, clica no Linktree da minha bio. Entra nos grupos de WhatsApp, de Telegram e do YouTube, porque lá do YouTube dá para compartilhar com muito mais facilidade. E eu vou pedir para cada uma de vocês que está aqui agora, depois que baixar o vídeo, escreve uma palavra que sintetizou essa live para você. E se você me vê agora no YouTube, escreve também, faz um comentário, tá bom? Um bom final de semana para todo mundo. Gratidão pela presença, viu? E estaremos aí de volta na segunda-feira com um convidado, um cientista social, para parte da nossa live no Libélula Noturna. Ok? Um beijo gigante e até segunda-feira. Tchau, tchau.